Oi, pessoal, vou explicar para vocês sobre o exercício dessa semana que eu pedi para vocês fazerem uma resenha crítica de quatro reportagens científicas. Eu peguei essas reportagens aqui, são 4 reportagens, e eu pedi para vocês desenvolverem aqui no Google Classroom mesmo, vão digitar aqui mesmo no Google Classroom. Ou então digitar no Word e depois anexar aqui no Google Classroom. Não quero nada escrito à mão, tá bom? Porque depois eu não consigo ler. Vocês vão produzir uma resenha crítica. O que é uma resenha crítica? Resenha crítica você vai ler o texto e vai tentar montar um outro texto baseado nas perguntas que eu coloquei logo aqui abaixo, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é assim: eu pedi para você ver no texto é, o que você deve colocar na sua resenha crítica, né? Então, a primeira pergunta é: qual a contribuição da obra para a área? Então, por exemplo, a área é ciência, certo? Biologia ou ciências da natureza, para o pessoal do 9º ano. Então, a gente tem que ver qual que é a contribuição, por exemplo, de todos esses artigos para as ciências. E a ciência ela só existe para fazer melhoria para o homem, né? Para a vida do homem. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vou dar um exemplo aqui que eu acho. Esse eu achei o melhor de todos, assim, um dos melhores. Que uma empresa paulista, né, que trabalha com produção científica e está sendo patrocinada por uma agência, que é a FAPESP, ela desenvolveu um tecido capaz de eliminar o novo coronavírus por contato. Vocês sabem que o coronavírus, ele fica em contato com as superfícies, tanto plástico, tecido, metal, e ele tem um tempo de vida útil, né, que ele consegue resistir a essas superfícies. E isso acaba facilitando a contaminação quando a pessoa toca nessas superfícies e tal. E essa empresa conseguiu desenvolver um tecido que é capaz de eliminar o coronavírus. Então, você pode produzir roupas, por exemplo, principalmente para a área hospitalar, olha que interessante, com esse tipo de tecido. Eu achei fantástico. Então, essa seria a contribuição, no caso, dessa reportagem baseada nessa pesquisa aí que vocês estão lendo, né? E cada uma delas tem a sua contribuição. Então, vocês vão dizer qual é a contribuição que a obra possui. A outra coisa que eu perguntei, qual que é a coerência interna? O que é coerência? Faz sentido alguém pesquisar isso? Faz sentido o que está escrito no texto? Ou é uma história, tipo, de ficção? Ou é algo que está desconexo? Você lê, não faz nenhum sentido e tal. É só para você colocar isso, né? Que a obra tem coerência, ela é importante e tudo mais. Só isso, mais nada. A outra pergunta: originalidade do texto. Ou seja, o texto é original? Traz uma ideia nova? Nas ciências, as reportagens geralmente expressam pesquisas científicas que geralmente são fundamentadas em novas formas de olhar a natureza. Então, sempre tem uma novidade, na maioria das vezes. Ou mesmo que seja um assunto já batido e tal, sempre nas reportagens eles colocam um novo olhar ali e tal sobre aquele determinado tema. Eu acho que eu coloquei para vocês aqui nesse blog da Unicamp, falando sobre as plantas nos unem, né? Que explica aqui a relação da evolução do DNA e tal. Isso aqui é para o terceiro colegial, tá? O pessoal dos 9º anos é um pouco diferente. E acho que o terceiro também é um pouco diferente, porque eu coloquei algumas reportagens que tem a ver com a matéria que eu tô dando em cada lugar. Então, aí, nesse caso, continua se falando de evolução nessa reportagem, é um assunto batido. Só que aqui eles fazem um apelo do ponto de vista da maneira de olhar essa evolução das plantas e relacionar com a evolução dos outros seres vivos de uma forma diferenciada. Então, é original também. Então, a originalidade em todos os artigos aqui, tá? Porque as ideias são novas. O que é ser uma coisa original? Uma coisa nova, uma maneira nova de informar alguma coisa, uma maneira nova de estudar alguma coisa. Na verdade, a informação aqui é uma maneira velha, que é uma reportagem científica. A maneira de informar é basicamente essa. Mas o que foi pensado do ponto de vista de escrever aquilo, por que resolveram escrever aquilo? Para informar vocês, porque é uma coisa original, uma coisa nova, certo?
Muito bem. Agora vamos lá. Alcance do texto. O texto está escrito numa linguagem que todo mundo que vai ler, assim, as pessoas que já sabem ler, que são, tipo, a partir do 9º ano, né, conseguirão entender o que está escrito, está numa linguagem muito inacessível, precisa ser um especialista para entender. Tudo que eu pesquisei aqui para vocês são linguagens, tá numa linguagem acessível, uma linguagem de reportagem, tipo, científica, que sempre aparece, tipo, por exemplo, na Super Interessante, na Galileu Galilei, que são revistas científicas. E a revista que eu peguei aqui foi a FAPESP, porque é uma revista mais específica da área da pesquisa, mas ela traz uma linguagem bem acessível. Então, a linguagem realmente é acessível. Mas aí você conta do seu ponto de vista, o que você acha, tá? Se você acha que é parcialmente acessível, o que é parcialmente acessível? Pode ser para algumas pessoas e para outras não. Por exemplo, você teve alguma dificuldade em entender o texto, porém você entendeu algumas coisas. Você pode colocar isso também, tá? Em relação ao alcance. Quanto maior for a facilidade do entendimento do texto, maior é o alcance. Então, é nesse sentido. Se você falar que é parcial o entendimento do texto, quer dizer que o alcance não vai ser muito grande. Outra coisa que define o alcance. Essa revista, ela é vinculada, por exemplo, ela é uma revista conhecida por todo mundo? Como que funciona? Ou é uma revista mais restrita ao meio acadêmico, ao meio das universidades? Se for, então, o alcance, ela é mais direcionado para quem? Para esse público, o público universitário, né? Ou os pesquisadores e tal. Não é um alcance assim tão grande do ponto de vista da grande massa, de todas as pessoas lerem, como num jornal, como aparecer numa reportagem da Globo, por exemplo, e tudo mais. Aí vocês vão falar a respeito disso, vão fazer um comentário a respeito do alcance do texto. Qual que é a relevância? Então a gente volta aqui na contribuição da obra. Quando você fala da contribuição da obra para a área científica, você tá focando apenas na área, então, ou na biologia ou na ciência, que é a primeira pergunta. Quando você fala da relevância do texto, você está pensando na sociedade. Então, por exemplo, no ponto de vista do tecido lá, do tecido do coronavírus. Para a ciência, biologia, isso é um super avanço, que se o cara conseguiu fazer um tecido que inativa o vírus, ele conseguiu entender como que a parte de fora do vírus funciona, e ele criou um tecido capaz de inativar essa parte de fora do vírus, a cápsula, né? Aquilo que monta a estrutura do vírus. Então, para a ciência, isso é muito importante. Entender como que esse vírus está arranjado e tudo mais. A relevância do texto, no caso, tá ligada a essa contribuição científica. Por quê? Ao entender como que a cápsula, a estrutura do vírus funciona e criar um tecido que inativa esse vírus, no caso Covid, você faz com que a sociedade tenha um tecido que pode ajudar os seres humanos a se proteger desse vírus. Principalmente as pessoas que estão na linha de frente, que são o pessoal dos hospitais e tal. Embora a gente tenha que ver se esse tecido pode ser usado no hospital e tudo mais, né? Porque tem restrições de tecido para essas áreas hospitalares. Mas do ponto de vista da sociedade, é um avanço para nós, porque a gente pode usar esse tecido para desenvolver roupas e tal, e podemos nos sentir mais seguros do ponto de vista de tocar naquela roupa e saber que ali não tem mais o vírus, porque ele foi inativado, caso ele tenha entrado em contato com aquele material. Bom, e a última parte é a conclusão. A conclusão, né? Então, a conclusão está apoiada em argumentos, fatos, indícios no texto da reportagem. Então, por exemplo, quando eu falo que o cientista lá, o repórter, vai falar do cientista lá, que ele criou o tecido, ele vai dar argumentos para que, primeiro argumento, por que é importante desenvolver aquele tecido? Pensando nessa reportagem do Covid, né? Do tecido do Covid. Segundo, foi feita uma pesquisa científica, a pesquisa é uma coisa séria, então outro argumento. O achado científico é fácil de se reproduzir na realidade, porque tem muita coisa de pesquisa, gente, principalmente o pessoal que pesquisa astronomia, física quântica, são coisas teóricas que quando vai transportar isso para a realidade não dá muito certo.
Não que é menos importante, né? Mas no caso desse tecido, eles conseguiram criar um tecido, então eles transportaram o conhecimento científico que tá lá no mundo das ideias, no papel, nos cálculos, nos estudos, e eles conseguiram criar um produto. Então, nesse sentido, isso é um argumento também, né? E tá lá no texto, vocês precisam procurar. Então, nessa parte da conclusão, vocês têm que se apoiar nos argumentos. Então, vocês vão concluir com a ideia de vocês, se o texto é bom, o que vocês acharam e tudo mais, e vão indicar, vão recortar do texto as áreas que mostram os argumentos que validam esse texto, tá? Do ponto de vista positivo. Ou negativo, se você achar coisa negativa lá nos argumentos, você coloca. Por exemplo, se tiver alguma coisa em alguma reportagem, tem uma reportagem muito legal que é do bicho da seda, que eles criaram. Eles pegaram a seda que o bicho da seda produz e eles estão criando próteses ósseas para implantar no corpo dos seres humanos através dos fios que são produzidos pelo bicho da seda. Então, assim, essas próteses estão sendo produzidas, quando elas entram em contato com o corpo dos seres humanos, elas estão dando algum efeito colateral? Isso foi mostrado isso foi evidenciado no artigo? Se não foi, isso também é um argumento, não está lá, mas você pode usar contra. Falar assim, olha, eu acho que é um produto legal, tudo, mas que até o momento não foi produzido. Ou então, se foi produzido, ele é muito caro. Ou então, por exemplo, precisa de mais investimento. Ou, por exemplo, tá dando reação nas pessoas que estão usando, então precisa ser revisto. Você vai ter que ter um poder crítico de analisar os argumentos que o texto defende e indicar esses argumentos junto com aquilo que você está defendendo. Não sei se foi muito claro. Se não ficou muito claro, depois vocês mandam perguntas para mim que eu vou orientando, tá? Outra coisa importante, ó, tem que ter. Indicação da resenha. A quem é dirigida a obra? Então, por exemplo, você vai entender na hora que você estiver lendo qual é o público que aquela reportagem quis alcançar, o público maior, embora ela possa ser lida por todo mundo. É um público de estudantes? É um público, por exemplo, do caso do tecido, de Covid, quem que vocês acham que os cientistas querem sensibilizar mais? Os empresários, com certeza. Eles vão ler aquilo e vão investir dinheiro para produzir mais tecido e vender aquele produto, por exemplo. Do bicho da seda, a mesma coisa. Então, isso que eu quero que vocês identifiquem. Qual que é o público-alvo que aquela pesquisa quer alcançar, principalmente. Quando vira produto, você já pensa logo nos empresários, em quem tem o dinheiro, no governo, por exemplo. Agora, quando é uma coisa muito igual da evolução do DNA, que no caso do terceiro colegial, quando é uma coisa muito específica, você vai pensar no ponto de vista acadêmico. Então, toda a universidade, todos os estudantes, os professores vão ler isso e isso vai ser uma coisa favorável para eles. Então, o público-alvo, no caso, seria para essa reportagem, isso que vocês têm que encontrar. Aí agora, exige conhecimento mais profundo do assunto, por exemplo, que é a questão da linguagem. A gente já falou lá em cima sobre isso, né? Mas eu quero que vocês reforcem aqui. Depois que vocês terminaram tudo, quero que vocês façam essa síntese. Você precisou buscar informação em outros lugares para poder entender essa reportagem? Precisou se aprofundar ou só de ler você já entendeu? Aí você vai colocar isso aqui, ó, quando eu fiz a pergunta. Exige conhecimento mais aprofundado no assunto? Se sim, você coloca precisa. Tive que até procurar informações em outros lugares para poder entender. Se não, você vai colocar não é necessário. Tudo que foi dito ali já tá bem, deixa bem claro que dá para entender isso e tudo que está sendo dito. A linguagem é acessível, mais uma vez, né? Você termina falando. Se você achou que a linguagem. Pensa na resposta que você anterior para dar essa, ó. Se você falar que o texto é acessível, que você está conseguindo entender ele tranquilo, nem precisou procurar nada em lugar nenhum, você está automaticamente dizendo que a linguagem que está lá é fácil. Porque você é um aluno de ensino médio fundamental e leu e conseguiu. Agora, se você precisou buscar informações em outras fontes para poder entender melhor o texto, então a linguagem não está tão acessível assim. Precisa ter uma melhoria nessa linguagem se quiser alcançar o público mais adolescente, por exemplo, de ensino médio ou de ensino fundamental. Aí você vai colocar isso, certo?
Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida a respeito disso que eu expliquei, como que se produz uma resenha, tem aqui é uma aula sobre resenha crítica, isso que vocês estão produzindo chama resenha crítica. Por que que é crítica? Porque você faz uma crítica em cima daquilo que você está lendo. E aí, essa aula do professor Marcelo, que tá lá no slide share, vocês podem ver, e ela tá bem, assim, explicando passo a passo o que que é uma resenha normal, o que que é uma resenha crítica. E eu ainda coloquei um anexo, deixa eu passar aqui para vocês, um anexo aqui com um modelo de resenha. Então, vocês vão pegar esse modelo que tem aqui, como que você constrói uma resenha, e vocês vão adaptar esse modelo às perguntas. Qual a minha dica? Primeiro responde todas as perguntas na forma de pergunta mesmo. E depois você monta um textão juntando uma pergunta com a outra. Aí monta um textão. Já vai dar uma página no máximo, assim. Depende de quanto você for falar. Então, isso aqui é para você fazer vocês escreverem e analisarem o texto e pararem de copiar o texto. As coisas, né? Uns dos outros e tal. Tentem produzir as coisas a partir das ideias de vocês mesmos, do entendimento de vocês. Não importa se vocês entenderam pouco ou muito. O importante é vocês tentarem se apropriar dessa maneira de leitura, entendeu? Pessoal, especificamente para o terceiro colegial e para algumas pessoas do segundo, tá? Essa é a minha informação agora. Li os resumos do biologia lá, do astrobiologia, e muitos resumos eram cópias de outros resumos que estão disponíveis por aí. Então, assim, a quem vocês estão enganando? Eu dei o ponto, claro, porque para mim é diferente, certo? Mas muitas pessoas copiaram umas das outras ou copiaram da internet. Então, assim, a mim vocês não enganaram, estão enganando a si próprios, tá? Porque chega numa entrevista de trabalho, o cara te dá um texto para você fazer uma interpretação de texto, um texto simples, às vezes é um texto de reportagem e tal, ou no próprio Enem, e você não consegue desenvolver uma análise crítica, que é isso que eu tô tentando ensinar para vocês aqui, né? E às vezes nem fazer uma análise não crítica, uma análise só, tipo, de entender o que tá falando ali e pronto. Que é basicamente o que foi pedido no Astrobiologia. Um resumo, uma coisa concisa daquilo que você entendeu de cada capítulo. E algumas pessoas fizeram cópias e tal. Assim, não estou puxando a orelha de ninguém, porque não sou a mãe de vocês nem o pai de vocês, não cabe a isso. Estou fazendo apenas uma orientação, tá bom? Então, assim, tentem produzir aquilo que vocês conseguirem. Não importa se tá excelente, ou se tá mediano, ou se tá muito ruim. O importante é que você tentou produzir, e à medida que você vai produzindo mais, errando ou acertando, você vai ficando melhor. É isso que eu quero dizer, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido as orientações. E se vocês tiverem outras dúvidas a respeito de como fazer a resenha crítica, vocês me falam. Toda semana, essa semana eu liberei 4, semana que vem eu vou liberar 2, e depois 3, e toda semana vocês vão fazer resenha crítica, tá? Porque é um pedido para vocês poderem melhorar a interpretação de textos, reportagens no geral, tá bom? Então, beleza, é isso aí. Tchau, tchau.